Olá, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos que eu considero muito importantes sobre a indução do parto vaginal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Bom, na verdade, isso é um tema dos obstetras, mas como isso gera muitas dúvidas para as gestantes e no final das contas pode gerar algum tipo de problema para os bebês, que são a minha área, eu resolvi gravar sobre esse tema e explicar tudo direitinho para vocês. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista, e toda sexta-feira eu trago algum vídeo novo para vocês de algum tema que eu considero muito relevante, seja para as gestantes e para as mães de recém-nascidos. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Então, para começar, o que é a indução do parto? É um procedimento médico que visa antecipar, induzir de forma artificial o trabalho de parto. Ela é realizada quando nós precisamos antecipar o parto para garantir a saúde da mãe ou do bebê. Ou, em alguns casos, quando esse parto não aconteceu de forma espontânea durante muito tempo. Esse bebê está apegado, já está passando 41, 42 semanas, então nós precisamos induzir o parto. Mas, resumindo, é como se alguma coisa estivesse acontecendo que nós precisamos antecipar o parto, fazer com que esse bebê nasça logo. E só existem duas maneiras de nós fazermos isso, ou através de uma cesárea, ou induzindo o parto normal. E como nós sabemos que o parto vaginal é muito melhor para a mãe, é muito melhor para o bebê, nós vamos iniciar essa indução do trabalho de parto, para o bebê nascer pela via vaginal e estar em segurança, ele e a mãe. Obviamente, isso vai ser feito se nem a mãe nem o bebê estiverem com risco iminente de vida, porque aí nesse caso é feita a cesárea de urgência. Mas não sendo esse o caso, os obstetras vão optar por induzir o parto vaginal. E existem dezenas de motivos, de causas, para a gente precisar abreviar o tempo de gestação. Mas isso é motivo para um outro vídeo. Mas só a critério de conhecimento para vocês, por exemplo, se a gestante tem uma diabetes que não está conseguindo ser controlada clinicamente pelos obstetras, ou a pressão alta, a DEG que nós falamos, né? A doença hipertensiva específica da gestação. A mãe pode estar tendo muitos picos de pressão e não estão conseguindo controlar. Ou motivos do bebê. Um bebê que não está crescendo conforme esperado dentro da barriga, que é o que chamamos de crescimento intrauterino restrito. Ou, em outro caso, a bolsa estourou, já teve a perda do líquido, mas a mãe não entrou em trabalho de parto. Além disso, tem a situação que eu falei, uma gestação prolongada, já com 41, 42 semanas, e a gente precisa que esse bebê nasça. Então, podem ser vários fatores que nós precisamos induzir o parto e vamos optar por ele pela via vaginal em vez de fazer uma cesariana. Tá, e como que é realizada essa indução? Bom, basicamente, nós dividimos em dois estágios, duas fases dessa indução. Na fase inicial, no primeiro estágio, é quando nem o colo do útero está pronto para iniciar o parto, as contrações. Então, ela visa amadurecer o colo do útero. Então, são colocados comprimidos de misoprostol na mãe a cada 6 horas e, além disso, pode ser colocada uma sonda de Foley no colo do útero para ajudar ele a amadurecer e se preparar para o trabalho de parto efetivamente. Mas essa fase inicial, apesar de ser um pouco chata e demorada, às vezes a mãe fica lá recebendo esses comprimidos a cada 6 horas por 1, 2 dias. Então, apesar de ser chato e demorado, ela não costuma ter maiores problemas. O grande problema costuma acontecer na segunda fase, quando o colo do útero já amoleceu, já ficou fininho, já está dilatado e vão começar as contrações. E é aí que entra em cena a ocitocina. E essa medicação, a ocitocina, ela é colocada na veia da gestante e ela recebe essa medicação de forma contínua.
ela fica sendo infundida de forma contínua na mãe. E como que ela vai agir? Ela aumenta as contrações, aumenta a intensidade das contrações e aumenta a frequência das contrações. Então, ela tem bastante ajuda nesse processo. Ela é indicada e ela ajuda bastante a gestante. Mas o grande problema é que, durante o uso da ocitocina, é obrigatório que essa gestante seja avaliada com frequência. Nos protocolos e nos manuais, o ideal seria em torno de a cada 30 minutos a mãe e o bebê serem avaliados. A gente vai avaliar as contrações da mãe, porque pode ser que aquela dose que está entrando de ocitocina pode estar causando contração até demais. Então, eles vão reduzir a dose que está sendo infundida. E, principalmente, avaliar a vitalidade do bebê. Porque você está fazendo uma medicação que aumenta as contrações, você precisa saber se o bebê está bem. Então, o ideal seria que a cada 30 minutos, mais ou menos, alguém fosse avaliar essa gestante, avaliar as contrações dela e a vitalidade do bebê, ver como estão os batimentos cardíacos fetais. E, infelizmente, isso não é o que acontece na imensa maioria das maternidades, principalmente nas públicas. Em algumas particulares também, mas na maioria das vezes, nas maternidades públicas, isso não acontece. E não é por falta de conhecimento técnico, na maioria das vezes. Isso pode até acontecer em alguns lugares do Brasil. Mas na grande maioria das vezes, é porque uma equipe está desfalcada, é por sobrecarga dos profissionais que estão ali. Às vezes a equipe tem um enfermeiro, 3 técnicos, 1, 2 obstetras e dezenas de gestantes ao mesmo tempo. Então, eles não conseguem fazer o acompanhamento como deveria, como é o esperado e é o que manda os protocolos de obstetrícia. E o que acontece? Muitas vezes, essa mãe é deixada lá no leito dela, contraindo, ela não é reavaliada, ninguém vê como está o bebê, e esse bebê entra em sofrimento fetal. Ele pode ter uma parada de progressão, ele pode ter uma desproporção cefalopélvica que nós falamos, ou seja, ele não vai conseguir passar por ali e ele entra em sofrimento. Mas como ele não está sendo avaliado de forma frequente, quando o obstetra ou uma enfermeira, muitas vezes é a enfermeira que está fazendo esse acompanhamento e ela chama o obstetra só quando já tem uma complicação mais séria, quando percebem, quando diagnosticam esse sofrimento no bebê, ele já está sofrendo ali dentro há muito tempo. Então, pode ser feita uma cesárea de urgência, ou podem tentar tirar o bebê com fórceps, com kiwi, mas esse bebê já nasce com um grau de asfixia perinatal grave. Ele pode ter sequelas neurológicas irreversíveis e, em muitos casos, ele pode não sobreviver. Ele pode ir a óbito fetal, que nós chamamos. E eu sei disso porque eu trabalho na UTI neonatal, justamente recebendo esses bebês que tiveram algum problema no parto. E na grande maioria dos casos que chega para mim um bebê com uma asfixia perinatal grave, a história é sempre a mesma, é recorrente. Foi um trabalho de parto prolongado, que a mãe estava recebendo indução com ocitocina e o bebê não foi muito bem acompanhado e ele entra em sofrimento fetal, elimina mecônio e nasce com uma asfixia perinatal grave. Então, essa é a minha mensagem para vocês com esse vídeo. Na verdade, é um conselho. Toda gestante pode aceitar a indução do trabalho de parto, não tem problema, mas vocês precisam ser insistentes, a gestante e o acompanhante precisam ser insistentes para que a mãe e o bebezinho sejam avaliados com frequência. Toda hora perguntando, meu bebezinho está bem? A gente não precisa ver os batimentos do bebê, como está a vitalidade do bebê, porque só assim vocês vão garantir a segurança necessária para conseguir ter o bebezinho de vocês saudável no braço.